após a queda do Império Acádio. Em um período de grandes transformações, a Mesopotâmia se viu assolada por invasões, conflitos e a instabilidade das dinastias que surgiam e desapareciam. As cidades sumérias, outrora poderosas, viram suas glórias murcharem, e seus habitantes se dispersaram em várias partes da região. Mas, no cenário devastado e fragmentado da Mesopotâmia, um novo império iria surgir. Um império que se ergueria das cinzas de sua própria civilização. Esta é a história da terceira dinastia de Ur, um dos últimos grandes impérios sumérios, e sua luta para reviver o esplendor da Suméria. Por volta de 2200 a.C., um novo líder emergiu, Ur-Namo, governador da cidade-estado de Ur. Ur-Namo não era apenas um guerreiro, mas também um hábil administrador e visionário. Ele teve que enfrentar a ameaça dos Gutis, um povo invasor do norte, que havia dominado a Mesopotâmia e causado grande devastação. Mas Ur-Namo não era um simples conquistador. Com uma abordagem cuidadosa e estratégica, ele conseguiu derrotar os Gutis, expulsá-los das terras sumérias e restabelecer o controle sobre Ur. Foi o renascimento da Suméria. E Ur-Namo se tornou o fundador da terceira dinastia de Ur. Seu império não se limitava apenas à força militar, mas também se apoiava na organização administrativa e no fortalecimento da cultura suméria. Uma de suas maiores realizações foi a criação do Código de Ur-Namo, o mais antigo código legal escrito que se tem registro. Este código de leis estabeleceu normas para o comércio, justiça e direitos dos cidadãos, o que ajudou a criar uma sociedade mais ordenada e próspera, ao contrário de outros códigos de leis antigos, como o de Hammurabi. O Código de Ur-Namo é mais humanitário, buscando punições proporcionais e enfatizando o perdão. Além disso, Ur-Namo iniciou grandes projetos de construção, como canais de irrigação, muros de proteção, e o grandioso zigurate de Ur, um templo monumental que representava não apenas a devoção religiosa, mas também a maestria arquitetônica suméria. O zigurate de Ur, com sua enorme base e vários andares, foi uma das estruturas mais imponentes da época e simbolizava o poder do império. Após a morte de Ur-Namo, seu filho Shuji assumiu o trono, tornando-se o segundo rei da dinastia. Seu reinado, que durou 47 anos, é considerado o auge do Império Neo-Sumério, levando o império a um nível de prosperidade e estabilidade incomparável. Shuji não foi apenas um governante militar e político, mas também um grande reformador administrativo. Ele estabeleceu um sistema burocrático altamente eficiente e implementou uma padronização de pesos e medidas, que facilitou o comércio e a administração fiscal em todo o império. Ele também reformou o sistema de estradas, criando uma rede viária de comunicação que conectava as principais cidades do império, permitindo uma maior integração e troca de recursos e informações. Além disso, Shuji teve uma postura única para a época. Ele se declarou um deus vivo, o que era uma maneira de fortalecer sua posição e garantir que o povo o venerasse como uma figura divina. Esse movimento era raro, já que, geralmente,
Os governantes eram considerados representantes dos deuses, mas não deuses em si. Sob seu comando, as artes e a literatura floresceram. Ele incentivou a produção de poesia, hinos e literatura cuneiforme, muitos dos quais celebravam sua própria grandeza. Uma das obras mais conhecidas da época é o Cântico de Shuji, onde ele se exalta como herói e como o escolhido dos deuses. Shuji também foi responsável por expandir o império, conquistando novas terras e mantendo a paz em um vasto território. A agricultura era a espinha dorsal da economia suméria, e a irrigação desempenhava um papel vital para a produção de alimentos. Canais e reservatórios eram construídos em grande escala para garantir que a água chegasse às terras agrícolas, permitindo uma produção em larga escala de cereais, tâmaras e outros produtos essenciais. Mas o Império Neo-Sumério não era feito apenas de grandes conquistas e reis poderosos. A vida cotidiana de seus cidadãos era igualmente estruturada e organizada. A sociedade suméria era complexa, e suas cidades eram centros comerciais, culturais e administrativos de importância mundial. Os cidadãos recebiam salários em produtos, como grãos, e os templos eram centros de armazenamento e redistribuição desses bens. O trabalho nas cidades era realizado principalmente por camponeses e artesãos, que viviam em casas modestas e contribuíam para a produção de bens essenciais. Mas, mesmo no meio da vida cotidiana, havia um forte senso de religiosidade. No final do reinado de Shuji, o império começou a enfrentar dificuldades internas e externas. Secas severas e uma crise econômica afetaram gravemente a produção agrícola e o comércio. A crescente pressão sobre as reservas do Estado levou a rebeliões em várias regiões. Além disso, os inimigos do império não estavam parados. Os elamitas começaram a invadir a região, saquearam Ur e destruíram seus templos. No reinado do último rei sumério, Ibsen, a cidade de Ur foi finalmente tomada. E com ela, o império chegou ao seu fim. Embora os sumérios tenham desaparecido como um povo dominante, sua influência pode ser sentida em muitos aspectos da civilização moderna. Seu último império, o Império Neo-Sumério, foi uma tentativa final de reviver o esplendor de um mundo que mudou para sempre. E, como tantas outras civilizações antigas, seu fim nos lembra da fragilidade da história e da constante luta pela sobrevivência no cenário da humanidade.